Ô pessoal, bom, eu já venho mostrando nas minhas lives esse problema que eu tive na minha serra de fita da Makita. Aquela peça, essa daqui, que havia quebrado e que eu tive todo um trabalho para restaurar, que optei em fazer a compra de uma nova, obviamente, que não chega a menos de 20 dias da compra. Então, para não ficar sem trabalhar na máquina, que eu tenho coisas para fazer, eu acabei fazendo. Tenho vídeo, tenho live sobre isso. E quem me acompanha lá no Instagram, no João Petit, também já viu. Eu fiz duas peças de aço temperadas, colei com cola instantânea na peça que é de antimônio, que parece uma borboleta de janela guilhotina. E aí recoloquei e estava feliz, estava satisfeito, estava contente que eu ia continuar trabalhando. Liguei a máquina, instalei a lâmina, afiei a lâmina e fiz todo o processo de montagem e regulagem dela. A função dessa peça é de estabilizar e alinhar o volante superior com o volante de baixo. Muito bem. Só que fui fazer testes e acabou a peça descolando exatamente na trinca do antimônio e não das duas chapinhas de aço. O que eu fiz? Eu agora abri 3 furos, tá? 2 já estão prontos. Fiz o macheamento da rosca atravessando a primeira chapinha, atravessando a peça de antimônio e atravessando a peça que fica por trás e coloquei esses 2 parafusos. Como a trinca é aqui em cima, eu fiz um terceiro furo lá, porque do lado de cá, que seria, vamos dizer assim, uma segurança maior, não tem espaço físico para fazer isso. Como esse furo é para 3,16, parafuso de 3,16, eu preciso ter no mínimo 5,32, ou seja, 4,5, para poder abrir rosca nele com os machos de 3,16, tá? Não tem, poderia ser até de 5,32, mas aí você precisa abrir rosca com 9,60, abrir o furo com 9,64, porque é sempre meio milímetro a menos a furação, que é justamente porque é aço. Se fosse um material mais maleável, tipo alumínio, você poderia até fazer com 1 milímetro a menos. Porém aqui com 3,16, 5 milímetros, resolveu. Então falta o último furo, que eu vou estar mostrando esse passo a passo, como eu faço e as dicas. E aí fica, qualquer dúvida, poste nos comentários, inscreva-se no canal. Se possível, se estiver colaborando com você, deixe o seu like, deixe o seu comentário e assim que possível estarei colaborando e compartilhando mais conhecimento com você. Bom, eu agora vou fazer o furo. Eu começo sempre o furo com uma broca mais fina que o furo final, para não sacrificar, porque isso é metal e é um metal duro, temperado. Então eu comecei com uma broca de 3 milímetros, tá? Agora estou com uma broca de 5,32, são 4,25 milímetros. Vou sempre manter essa broca lubrificada para que eu possa ter tranquilidade. Outra coisa, giro, rotação da parafusadeira ou da furadeira elétrica, enfim, sempre em rotação baixa. Tá? Acostume-se sempre a ter uma peça de segurando, né, um alicate, que é para você poder não correr riscos, se machucar ou perder a peça. O que eu preciso eu sei que essa peça vai ser trocada depois pela nova que eu já encomendei, mas eu preciso ter essa peça para dar andamento naquilo que eu tenho para fazer, que não é pouco. Então agora eu vou passar o macho, machear, né? Fazer a rosca com o macho de 3,16, lembrando que toda a limalha, toda a sujeira, todo o cavaco que sai do furo, eu tenho que manter limpo o macho para não ter problema. Lubrifico bem ele e começo a fazer o giro com o macheador
que é essa peça aqui que eu fiz, tá? Devagar, sem pressa. E mais um detalhe, travou, retorna, tá? Retorna porque às vezes é a própria limalha ou cavaco de sujeira. Se endureceu, não vou forçar. Se eu forçar, eu corro o risco de partir o macho dentro do furo e aí o trabalho está comprometido. Então eu volto, dou mais um giro, senti que apertou, retorno e vou indo até terminar de machiar, tá certo? Eu tenho que passar pela primeira parede do aço, que é de 3 milímetros, depois eu passo pela parede do antimônio, que geralmente é mais mole, e aí, ó, que nem agora, já passei pela parede do primeiro aço, agora estou passando pelo antimônio, que pouco de rosca vai fazer, porque é um metal, né? Olha lá, tá travando, então eu vou, adianto, retorno, ó, tá pegando já na segunda parede, tá? Com o dedo por trás, eu estou sentindo que está já entrando lá na segunda parede do aço, que é o que está por trás, muito devagar. Aí se eu sentir que está meio duro para um lado para o outro, lubrifico, porque o macho, ele tem canais entre as roscas, né? Para que você possa lubrificar e possa também sair o cavaco que está sendo retirado do furo. Então o trabalho todo é esse. Paciência, calma, sem força, porque agora só falta só esse furo e aí a coisa vai estar encerrada, podendo fazer toda a fixação e depois, obviamente, todo o trabalho de regulagem da lâmina. E aí vamos aos testes. Mas isso eu vou deixar para minha live de amanhã, na quarta-feira, dia 11 de março. Hoje é dia 10 de março. Pronto, ó. Já passou o macho todo, já atravessou. Agora eu retorno com calma para não acontecer nenhum acidente de estourar o macho dentro do furo. Aí partir o macho lá dentro, pode esquecer que esse furo já era. Tá aqui, ó. Vou dar uma limpada num pano. Vou deixar ele aqui embaixo. Agora vou dar uma escariada, porque o parafuso é de cabeça chata. Vou dar uma escariada. Uma broca de 8 minutos. Feito isso, eu agora vou fixar o parafuso de rosca, tá? Então, um parafuso de meia polegada é o suficiente para atravessar a primeira parede, atravessar a parede do antimônio e também a segunda parede do aço que está lá do outro lado. Essa é a função. A função é prender aqui para que eu possa ter a tranquilidade depois de fazer a regulagem e fazer todo o trabalho que eu tenho precisão de fazer. Lembrando que a função dessa peça, juntamente no conjunto de tensão da lâmina e também de alinhamento do volante, ela é fundamental, que é nessa peça que fica o eixo do volante superior. Então você precisa ter tudo muito bem pronto. Agora o que eu fiz? Poderia rebitar, que era uma terceira opção, inclusive isso já foi falado nas minhas lives. Normalmente, rebite, você tem dois tipos de rebite, o rebite de repuxo e o rebite de cravação. O rebite de cravação aqui, você tem que ter um encontrador por trás e com o martelo você ir cravando a cabeça do rebite. Não aconselho, porque você vai correr o risco de trincar mais a peça. O problema não é o aço, o problema é o antimônio. Depois, rebite de repuxo também. Você vai fazer um furo com um rebite, vamos dizer, vou colocar um rebite de repuxo aqui de 5,32. Você pode pôr 3, tudo bem, mas ele vai embuchar, vai alargar dentro do furo. No aço não tem problema, o problema é no antimônio. Então eu optei pela rosca, que é um pouco mais trabalhosa, porém é mais garantida. Tá aí, ó. A peça tá fixada, a trinca ela continua aqui, mas não há chance de descolar, por quê? Porque está preso exatamente na peça. Agora eu vou montar tudo de novo e se der tudo certo, amanhã na minha live eu estarei mostrando mais um pouco. Mas esse vídeo é para mostrar que eu tentei uma situação, tentei uma segunda situação que não deu certo e agora estou indo para a terceira opção, que é os parafusos. Mas lembrando, a peça foi encomendada, né, direto na autorizada da Makita aqui na minha região,
paguei R$13, ela leva em torno de 20 dias para chegar e estou aguardando, mas enquanto isso eu vou quebrando galho com essa daqui. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção, inscreva-se no canal, dê o seu like, se eu ajudei, se eu compartilhei algo que foi importante para você, eu agradeço e, mais uma vez, se teve alguma dúvida, só postar aí nos comentários que eu vou estar ajudando e respondendo, ok? Um abraço a todos e muito obrigado.